Seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje é a lição 126, que eu vou falar sobre reflexão sobre a acupuntura e as plantas, porque esses caminhos também vêm falar a favor da compreensão da planta como um ser integral, ser social, biológico, psicológico e espiritual. E a acupuntura abre um leque do entendimento energético das plantas, o entendimento, às vezes, da existência desses corpos multidimensional. Então, estou falando acupuntura porque a acupuntura é feita nos homens, nos animais, mas também nas plantas se faz a acupuntura. Existem pontos para eles usar a acupuntura. Então eu fiz algumas reflexões e anotei. Reflexão número 1. Existem vários sistemas de energia vital nas plantas. Nas plantas, vários sistemas de energia vital nas plantas. Que nós falamos na lição anterior sobre essa energia vital. Segundo, esse sistema distribui e absorve energia vital para as células, tecidos, órgãos, sistema da planta de uma forma integral. Isso existe ele tanto distribui como absorve. Ele pode fazer esse sistema de energia vital. Um desses sistemas é os sistemas meridianos da acupuntura. Então chamo a atenção que a acupuntura é uma técnica milenar chinesa, geralmente é conhecido como medicina chinesa, e eles usam a acupuntura como nessa parte dessa medicina chinesa. E na acupuntura eles têm os estudos de pontos de acupuntura, e existem estudos dos canais mediastinos e do nadis, eles têm. Então esses canais mediastinos existem. Normalmente na anatomia humana, o animal, quando abre, faz dissecção, não vai encontrar ele, porque esses canais estão mais ou menos ligando o corpo etérico com o corpo físico, no caso aqui das plantas, como poderia ser no animal ou no homem. Então, a quarta reflexões, meridianos da acupuntura, condutos ou canais para a energia vital. Então, esses condutos, esses canais, servem para passar a energia vital por ele. E vem a informação que vai passar por ele. 5. As plantas possuem esses canais meridianos. Eu falei que as plantas se faz acupuntura. Tem os pontos para dar, principalmente ali perto da gema. Tem cima, tem baixo, tem pontos que usa. E que tem trabalhos científicos mostrando a evidência da existência desses pontos. 6. Os acupunturistas manipulam os pontos de acupuntura com agulhas finas, próximas às gemas das plantas. Isso quando se trata de plantas. Mas existem os pontos de acupuntura bem estudados nos animais e nos seres humanos. Tem vários pontos. Isso é bem estudado por essa medicina milenar. Medicina tradicional chinesa já é milenar. 7. Os acupunturistas chamam essa energia que vai passar por esses pontos, pelo mediastino, de Qi, C-H-I, Qi. Ele diz que ele chama, é o nome que eles dão para essa energia. 8. Os acupunturistas dizem que esta energia se origina de 3 fontes principais. Tem 3 fontes principais que originam essa energia Qi, que ela é muito próxima do que a gente pode chamar de energia vital. Ela tem três pontes principais.
A parte da energia Shin, que é a primeira, é herdada dos pais. É o Shin ancestrais. É como se fosse a planta mãe dando origem a essa. A segunda parte, a segunda fonte de Shin é a absorção dos produtos dos alimentos que a planta ingere. Ela ingere e vai ter alimentos em cima disso. Quando você pega uma fruta, pega, por exemplo, uma banana, se ela é recente tirada, ela, além dos sais minerais, das vitaminas, ela tem a energia vital. Mas se você demorar muito, aquela energia vital sai, fica dias ali, fica 8 dias, 15 dias, ela sai a energia vital. Você vai se alimentar com as vitaminas e os sais minerais, vai ser energia vital. Por isso que tem muita gente que, principalmente no campo, ele gosta de consumir, quase que retira do pé, já é para ir para a mesa. Até verduras, às vezes tem dona de casa do campo e fazenda, que ela vai lá, pega tomate no pé e depois ela vem e corta e ajeita e faz a comida. Pega a folha de alface, pega o pimentão, pega o que ela for pegar, normalmente vem, porque além das vitaminas e dos sais minerais, tem energia vital. Eu lembro uma vez, a pessoa contou, o Chico disse: Chico, eu tirei umas bananas e coloquei numa bandeja, assim em cima da mesa. Mas eu tenho evidência. Quando demorou um pouco, eu vi 2 espíritos chegar lá e sugar a energia vital dessas bananas. É possível? Ele disse: é sim. Ele retirar a energia vital. Ele não retira as vitaminas e os sais minerais, porque o organismo dele não tem estrutura para fazer isso. Mas as vitaminas, a energia vital ele retira. Então, a terceira fonte de Shin é captação do meio ambiente. No meio ambiente você capta energia Shin. Você capta. Essa energia Shin que o meio ambiente fornece tudo. Não só o sol, mas também até a atmosfera, o ambiente que vive, o pensamento, as coisas da natureza, ela tudo tem influência desse meio ambiente. Uma região que está muito poluída tem influência diferente de outra que é mais natural. Tem pontos de acupuntura que absorve o Shin do ambiente e é levado para o interior do corpo e para os meridianos e é distribuído para o corpo vegetal. Então ele é distribuído lá para o corpo vegetal. Retira de fora, principalmente os pontos de acupuntura que você faz isso. 13º, segundo a medicina, a acupuntura chinesa, tradicional chinesa, a doença é o desequilíbrio do fluxo de energia Shin para os órgãos, os tecidos e as células. Ela, quando desequilibra, ela vai formar doença. Então a doença é um desequilíbrio da energia Shin, segundo a medicina tradicional chinesa. Porém, o equilíbrio dela faz isso. Por isso que eles usam o tratamento para equilibrar essa energia que está desequilibrada. Ele faz o caminho de equilíbrio. Tem toda uma técnica para isso. 14ª. O tratamento, segundo a medicina chinesa de acupuntura, é ajudar a manter o fluxo de energia de cada meridiano nas plantas. Então ele trabalha muito mantendo esse fluxo de energia para manter um equilíbrio. Ele precisa disso. A 15ª, eu coloquei: a vida e a saúde dependem do fluxo de energia Shin, de acordo com essa medicina tradicional chinesa. Esse fluxo de energia Shin para as células, como também do fluxo de energia metabólica. Então dessa energia Shin, desse meridiano, vai também precisar, a vida, a saúde precisa não só dessa energia Shin, mas precisa da energia metabólica, que eu falei na aula passada. Precisa da energia elétrica, precisa da energia magnética, precisa da energia luminosa. E para as plantas terem boa saúde e vida, precisa isso. Você vê na energia luminosa, você vê o fenômeno de fotossíntese, que é uma riqueza até bem estudado, no que ele pega
a energia do Sol e vai transformar em energia química. E depois isso vai ser transformado em energia mecânica para as plantas e metabólica. Então você vai ver essa compreensão. O paradigma newtoniano e a visão biomecanicista da botânica atual precisa ser ampliada. Porque o que acontece? Os estudiosos da botânica, estudiosos de modo geral, ela está com a visão newtoniana. A visão newtoniana está olhando só o corpo, não está trazendo uma compreensão mais detalhada. Mas desde que apareceu o Albert Einstein para trabalhar sobre a compreensão da energia e matéria, a mesma coisa, depois que apareceu a turma da física quântica, desde o Planck para cá, ela abre um leque de novo entendimento. E precisa esse novo entendimento, aí você passa pela compreensão da física quântica, mas passa pela compreensão desses corpos multidimensional e precisas de energia multidimensional para fazer o equilíbrio da planta. Então não só é os canais de acupuntura somente puro, tem outras coisas indo aí nesse caminho. Então, você já sabe que existe acupuntura para os animais, para as plantas, para tudo, como eu já te falei. 18º, o cientista coreano Kim Bong-han, esse é um cientista, ele fez experiências, ele injetou traçadores radioativos, substâncias radioativas, traçadores, em ponto de acupuntura no coelho e seguiu o sistema microtubular dos meridianos. Então ele mostra que existe isso, porque a substância radioativa podia ser acompanhada e ele vai acompanhar e mostra que existem esses canais do jeito que os chineses há 3.000 anos atrás falaram sobre isto. Existem esses canais, que é o mesmo que existe do homem e é o mesmo que existe dos animais. Esse cientista, ele deixou bastante, tem bastante trabalhos dele sobre a acupuntura e essa ligação. Trabalhos muito bem feitos e comprovado, o trabalho dele já é comprovado. Os cientistas franceses Claude Darras e Pierre Vernejoux, ele injetou tecnécio radioativo e é usado esse radioisótopo em cintilografia óssea. E seguiram o fluxo do tecnésio com a monitorização nuclear, equipamento. Isso é feito em humano. Ele fez humano e mostra que é verdade que existem esses canais de acupuntura. Já é outro cientista sem ser o King Bong. Então você vai vendo, existem outros cientistas fazendo pesquisas sobre isso. O outro foi na Coreia, esse foi na França. 20ª. O cientista Zhang He Cho, professor de física da Universidade da Califórnia, de Irvine, fez pesquisas para provar a existência dos meridianos e a energia Qi e mostrou correlação com a fisiologia humana. Ele mostrou essa correlação. Então, mostrando que existem esses canais, apesar de era invisível pelo homem, pela capacidade que ele tinha de tecnologia. Mas agora ele fazendo uma pesquisa de uma tecnologia mais avançada, é como se você já encontrasse esses canais, é como se fosse o início da demonstração científica da existência do corpo etérico. Isso já abre um leque de grande entendimento. Os canais de mediastino antes da circulação formal. Então tem trabalhos mostrando, somente o King Bong, que ele pega antes do canal circulatório existir nos animais, no ser vivo, e o equivalente na planta, a formação desses canais mediastinos. Então esses canais é como se fosse um precursor dos canais de circulação que vai existir depois. Então esses canais existem
existe desde o início da formação, quer dizer, é como se fosse uma coisa primária, porque lembra que eu disse que o corpo etérico, esses sinais vai do corpo etérico na direção do corpo físico, e o corpo etérico é formado antes do corpo físico. Então esses canais de mediastino já tem trabalhos mostrando que ele forma antes da circulação formar. Então esse trabalho da acupuntura, que eu estou dando aqui um esboço pequeno para a ligação das plantas, serve para entender esse entendimento que eu estou chamando da visão multidimensional. Como também os estudos de chakras já têm alguns trabalhos mostrando que existe, que serve também como uma via de comunicação, de transporte energético por esses caminhos. E existe esses entendimentos que vai alargando. Naturalmente o homem conhece o corpo, está conhecendo, está ainda conhecendo muita coisa, depois ele vai conhecer o corpo etérico, o corpo perispiritual, o corpo mental, e aí vai o inconsciente atual, passado, puro, ele vai ter o corpo causal, como diz os esoteristas. Então, mas como eu estou baseado mais em cima do trabalho do espiritismo, trabalho filosófico e científico, para trazer algumas matérias que tem evidências que existem esses corpos, tem evidência que existe o princípio inteligente. A questão ainda não está fechada, porque precisa de mais pesquisas para fechar. Os cientistas ainda não se interessaram muito por esta área, mas eu acredito que nessa década nós vamos começar a se interessar por esta área. E aí vai abrir um leque de entendimento. Ninguém está contra o conhecimento da fisiologia vegetal, da anatomia, da embriologia, da fitopatologia. Ninguém está contra nada disso. Estamos apenas dizendo que tem mais. Além dessa visão que vocês estão tendo, numa visão fechada, mecanicista, newtoniana, a gente está dizendo, abre outro leque de entendimento que vai crescer, porque quando os cientistas começarem a pesquisar o corpo etérico, o corpo no perispiritual das plantas, eles vão ficar impressionados, porque se o corpo da planta é de uma complexidade imensa, imagina a complexidade que há num corpo perispiritual. Nós vamos ainda enveredar por esses entendimentos, mas hoje serve para as nossas reflexões sobre a acupuntura, algumas reflexões e chamando a atenção para a planta, confirmando a existência desses corpos multidimensional, principalmente do corpo etérico, e chamando a atenção para a existência do princípio inteligente nas plantas. Que Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso. Fiquem com Deus.